entramos na nossa unidade 4 do livro. A gente vai falar sobre figuras geométricas planas aí no nosso conteúdo, beleza? Então a gente tem uma imagem aí, nossa, que imagem legal, né? Essa imagem parece estar tudo andando, tudo meio torto, não é isso que vocês estão vendo? E a gente tem o Pitangó falando aí, ó, será que eu estou enxergando essa imagem direito? Às vezes percebemos as imagens diferentes do que elas realmente são. Esse fenômeno, ele é chamado de ilusão de ótica. Então, para entender um pouco mais sobre ilusão de ótica, a gente vai acompanhar um vídeo aí que faz uns testes para ver se a gente está conseguindo enxergar da maneira correta. Vamos conferir esse vídeo antes de começar a nossa unidade. Dizem que é preciso ver para crer. Ou não. Prepare-se para 11 ilusões de ótica que vão enganar seus olhos. Aqueles que criam ilusões de ótica usam combinações de cores, luzes ou padrões particulares que podem realmente enganar o cérebro. Então, prepare-se para testar sua percepção visual com este desafio divertido. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para participar do lado incrível da vida. O primeiro deles é assustador. Este é um desenho famoso criado em 1892 por Charles Alan Gilbert, chamado Always Vanity. E dependendo do que você vê primeiro, pode parecer um pouco assustador. A maioria das pessoas que olha para isso nem percebe que o desenho é muito mais do que parece. Você notou algo incomum nessa imagem? Você tem 10 segundos para descobrir. Quem olha esse desenho pode notar uma mulher vaidosa sentada em frente ao espelho, ou um crânio de aspecto assustador. Se você conseguiu identificar os dois imediatamente, parabéns! Sua percepção visual é bem impressionante. Tudo bem, aqui estão rostos escondidos. E aqui está outra imagem desafiadora, onde você tem que encontrar algo que está escondido bem à vista. Mas dessa vez, não estamos contando animais, mas sim rostos humanos. À primeira vista, pode parecer muito fácil. Afinal, todos podem ver claramente pelo menos 4 rostos nos galhos das árvores. Mas como qualquer ilusão de ótica, há um problema. Veja quantos outros rostos você consegue encontrar nos próximos 10 segundos. Se você encontrou 10 faces escondidas entre os ramos, é um indivíduo extremamente observador. Na verdade, alguns dizem que essas caras são de figuras públicas famosas. Você pode reconhecer alguém? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Uma dama ideal. Essa linda dama deve ser uma bailarina. Caso contrário, como ela continua girando assim, com tanta graça? Mas não estamos aqui para discutir suas habilidades artísticas. Em vez disso, você pode dizer se ela está se movendo em uma ou duas direções? Então, o que você acha? Esquerda? Direita? Ambas? A resposta correta é: ela está se movendo para a direita. Ilusão da parede do café. O nome dessa ilusão foi inspirado em uma parede de azulejos de um café em Bristol, Inglaterra. Tipo Starbucks? Não. Ok, eu não direi nada mais por enquanto. Você pode dizer se as linhas escuras são paralelas entre si ou inclinadas? Você tem 10 segundos para descobrir isso. Mais uma vez, parece uma pergunta fácil. As linhas são tão obviamente inclinadas. Acontece que elas não são. Deixe-nos borrar a imagem um pouco. Mas, agora que todos os elementos pequenos estão completamente borrados, você pode ver que as linhas azuis escuras são realmente paralelas.
Esse fenômeno é conhecido como a ilusão da parede do café. Foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas só ganhou esse nome nos anos 70, quando um cara chamado Steve Simpson notou um efeito similar na parede do café em Bristol. Pequenos tijolos pretos e brancos no cruzamento de linhas largas tornam essa ilusão possível. Elementos curvos dentro das linhas azuis apenas tornam esse efeito mais forte. A razão pela qual vemos essa distorção é que nossos neurônios e neurônios retinianos no córtex visual trabalham juntos de uma maneira bastante peculiar. 5. O triângulo impossível. Conheça o triângulo impossível. Mas espere, o que torna isso tão impossível? Você tem 10 segundos para descobrir, antes de ouvir a explicação. O triângulo impossível, também conhecido como o triângulo de Penrose, é chamado assim porque nunca poderia existir na realidade. Se existisse, seria absolutamente contrário às regras da geometria euclidiana. O que há de errado com essa figura? Se você seguir a bola enquanto desliza sobre a superfície do triângulo a partir do ponto superior, verá que o lado esquerdo está se afastando e o lado direito está inclinado para você. No entanto, ambos parecem estar no mesmo plano. Apenas uma ilusão de ótica a torna aparentemente possível ao olho humano. 6. De bicicleta. Ok, este parece bastante simples. Há uma bicicleta e ela está em movimento. Ainda assim, há algo errado aqui. Algo misterioso. Você consegue adivinhar qual é o truque? 10 segundos para fazer isso. O que faz a bicicleta se mover? Obviamente, o fato de os raios em suas rodas estarem girando. Não pode ser assim tão fácil quando se trata de ilusões de ótica. Na verdade, os raios permanecem no lugar e as cores que enchem as rodas, aqueles 50 tons de cinza, continuam mudando. Esse efeito de movimento ilusório é criado graças a pequenos movimentos oculares rápidos. Os cientistas ainda estão trabalhando para descobrir como esse fenômeno funciona para entender melhor a percepção do movimento. Agora eu apresento para você o cubo de Rubik. O que são essas linhas vermelha, verde e branca? Parece algo familiar, mas o que é exatamente? Se você precisa de mais tempo, basta pausar o vídeo. Vamos precisar de um espelho cilíndrico para obter a resposta certa. É um cubo de Rubik. Essa ilusão de ótica é baseada na anamorfose. Hey, eu me lembro da minha vizinha Ana, que evoluiu para uma Power Ranger e se tornou anamorfose. Na verdade, é uma forma de perspectiva. A ideia é transformar imagens tão distorcidas que são quase impossíveis de adivinhar o que elas são, em algo que faz sentido usando um espelho cilíndrico. E só faz sentido se você fizer isso de um ponto específico, então apenas uma pessoa pode ver de cada vez. Pode ser uma ótima maneira de enviar mensagens ocultas. Acontece que essa técnica não é uma invenção 3D da era do século XXI. Na verdade, remonta ao final da Renascença, que foi no século XVI. Tabuleiro de xadrez. Você não pode jogar xadrez com este tabuleiro, porque ele está se movendo para todo lado. Ou pode? Você tem 10 segundos para descobrir o mistério. Por mais difícil que seja de acreditar, as linhas permanecem no seu lugar. Você pode ver se conseguir se concentrar em apenas uma delas. Se olhar para um ponto e ignorar o movimento constante de quadrados pretos e brancos, tudo ficará claro. Um pouco sinistro, não? 9. Steve Buscemi, de cabeça para baixo.
Você pode me dizer o que está errado com Steve Buscemi? Quer dizer, espero que Steve esteja perfeitamente bem, mas você pode dizer o que há de errado com a segunda foto? Para mim essas fotos parecem as mesmas. Curta o vídeo se você também acha. Vamos tentar virar de cabeça para baixo. Ah não, isso é muito assustador. Parece que meus olhos me enganaram novamente. Por sinal, aqui está outra ilusão de ótica de celebridade divertida. 10. Não é apenas um cão. Uma ilusão de ótica semelhante a esta foi criada no século XIX e desde então teve inúmeras variações. Mas mesmo hoje em dia, ainda consegue confundir até mesmo os espectadores mais atentos. Quando você olha para a cabeça deste bonito cão, provavelmente vê apenas isso, a cabeça de um cachorro. Mas, na realidade, o dono desse cão também está presente nesta imagem. Você consegue encontrá-lo em apenas 10 segundos? Se você olhar atentamente para a orelha do cachorro, notará que não é apenas uma simples orelha. É também um chapéu de homem. Incline a cabeça para a esquerda e... Maneiro, tem o dono do cachorro ali. Legal, né? Finalmente, analise esta aqui. Caixas. É preciso uma caixa grande, uma caixinha e alguma magia para tornar essa ilusão possível. Vou deixar um pouco de espaço para sua imaginação. Depois desse vídeo aí que mexeu com a nossa cabeça, que a gente viu várias coisas. Além dessa ilusão de ótica, você já experimentou outras? Sim, acabamos de experimentar essa ilusão de ótica aí. Se prolongarmos indefinidamente as linhas vermelhas, elas vão se encontrar? Ou seja, se eu colocar essas linhas aqui, como se fosse reto toda a vida, né? Reto, 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 elas vão se encontrar alguma vez? O que vocês acham? E como você descreveria essa ilusão de ótica para alguém? Como é que você contaria? É uma imagem com fundo preto e branco, e aí tem várias linhas e dá a impressão de que as linhas estão todas tortas, mas na verdade elas não estão. Não estão? Não estão. Vamos conferir então na página 92 aí do nosso livro. A gente vai trabalhar as retas, olha lá. Número 1, retas. Nas páginas 90 e 91, vimos uma imagem com ilusão de ótica, em que é possível observar várias linhas retas. Agora veja outra situação na qual podemos indicar uma linha reta representada por parte de uma ponte ferroviária. Então aquela imagem que a gente tem no começo, ela é de linhas retas, somente linhas retas. Só que, como coloca um quadrinho branco e preto, como mostrou a imagem pra gente também no videozinho, dá a impressão que elas são tortas, mas todas são retas. E a gente encontra as linhas retas em outros lugares. Quais são os lugares? Essa ponte ela tem 1.200 metros de tensão em linha reta, ou seja, 1.200 metros de linha reta, de ferrovia ali, são linhas retas. Ao imaginarmos essa linha reta prolongada, de bem longe assim, indefinidamente, nos dois sentidos, temos a ideia de uma linha reta. Então, uma linha reta sem fim, como se fosse assim, uma ponte, uma estrada sem fim. Ela é chamada de linha reta, tá? Uma linha reta que se prolonga indefinidamente nos dois sentidos, ela é chamada de linha reta. Então ela não tem fim, pessoal. Ela é uma linha totalmente reta, infinita. Uma reta não tem começo e não tem fim. Para nomear uma reta, usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Observe abaixo a representação de uma reta. Então aí ele tem uma reta e ele chamou essa linha reta com R minúsculo. Então a gente tem ali a letrinha R minúscula para indicar que essa é uma reta, tá? Observe a ponte vista de cima e duas linhas traçadas sobre os trilhos. Então o trilho tem uma linha reta, duas na verdade, e ele passa por cima dessas duas linhas retas. As linhas traçadas na imagem nos dão a ideia de retas paralelas. Por que chamam retas paralelas? É uma reta ao lado da outra, tá vendo? Ela não se cruza, ela não atravessa, ela não corta a outra. São duas linhas retas, assim, Tá vendo? A gente chama as linhas retas porque elas são assim, paralelas também, né? Retas paralelas. Elas podem ser assim, 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 tá? Sempre, em qualquer direção, se elas estão uma ao lado da outra, elas são chamadas de retas paralelas.
uma do lado da outra. Duas retas representadas em uma folha de papel são paralelas quando não têm pontos em comum, isso é, quando nunca se cruzam. Veja abaixo a representação de duas retas paralelas. Então, ele chamou uma reta de S, minúsculo, né? E a outra linha de R, né? Então, são paralelas, porque elas, em nenhum momento elas se cruzam, né? Aí eu tenho as duas letrinhas e expliquei para vocês que se elas não se cruzam, elas são paralelas. Se, por acaso, essas retas, elas se cruzassem, ou seja, se por acaso essas retas elas fizessem um X, por exemplo, eu não poderia chamá-las de retas paralelas, porque elas se cruzaram, né? Então, retas paralelas são sempre essas que estão uma ao lado da outra. Número 1. Usando uma régua, represente no quadro abaixo duas retas. Então, a gente aprendeu aí que a linha reta, ela não tem começo, não tem fim, pode ser assim representada como uma régua que eu posso usar para fazer a reta, e é o que a gente vai fazer nesse exercício. Usando a régua, representar duas retas. Essas retas que eles estão pedindo aí no exercício, elas precisam ser colocadas como uma letra do alfabeto, tem que dar um nome para elas. Então, a gente pode dar um nome de A, ou B, C, ou D, E, ou F. Utiliza o que vocês quiserem. Eu vou desenhar número 2. Um dos itens a seguir apresenta um par de retas paralelas. Marque um X nesse item. Então, a gente tem a figura A figura B, a figura C, aí para a gente marcar. Ele quer saber qual dessas linhas, qual dessas retas, elas são paralelas, tá? Com isso que eu expliquei para vocês. Qual dessas imagens ela é considerada uma reta paralela? Lembra que a paralela ela tem que ser linha reta, sem cruzar uma com a outra, tá? Marca um xizinho aí na opção A, B ou C. Qual é a paralela?